primeiro repórter a perguntar é o João Rocha, da TV Jovem Pan. Muito bom dia a todos. Prefeito, eu queria entender se vai ter algum investimento da iniciativa privada, e o secretário falou sobre o edital de 6 milhões. É isso, secretário? O senhor falou. Vocês podem explicar um pouco melhor esse ponto, por gentileza? O edital, que é feito pela Espetures, inclusive o Gustavo pode complementar, ele é feito para a montagem da infraestrutura do palco e de toda a operação, que não é somente montar o palco, você tem toda uma operação durante toda a Avenida Paulista, ela é toda tomada, então esse edital é exatamente específico para o Réveillon, para que a gente tenha um pouco mais de objetividade na entrega do evento. Tá? Ele foi feito, inclusive, pela Espetures. Esse edital é por conta da estrutura do Réveillon. A gente está terminando as análises dentro da Espetures, mas a economia é de aproximadamente R$1,5 milhão, dentro desses 6 milhões que o secretário Rodolfo citou, é toda a parte de estrutura que está envolvida no edital. A próxima pergunta é da repórter Indianara Campos, da TV Globo. Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre os protocolos relacionados à pandemia para esses eventos que devem atrair uma grande quantidade de pessoas, né? Esses protocolos já foram pré-estabelecidos? Existe a possibilidade de voltar essa obrigatoriedade, por exemplo, do uso da máscara, ou vai ser apenas uma recomendação? Obrigado. Todas as ações da Prefeitura, agora, e sempre foram assim, desde o início da pandemia, sempre com a orientação e acompanhamento da nossa vigilância sanitária, que a gente tem muito orgulho, né, de ter aqui um alto nível dos nossos profissionais da área da vigilância sanitária. Eu devo trazer para vocês essa semana uma notícia muito boa, que a gente chegou no platô, está caindo, né? Já estou aqui um pouco antecipando, porque foi a conversa preliminar que eu tive com o secretário de Saúde ontem, o doutor Zamarco, que ele já me indicou que está caindo a questão dos casos de contágio, mas eu vou apresentar o relatório essa semana para vocês. Então, por parte da vigilância sanitária, eles viram como total segurança, sem nenhuma óbice, nenhuma restrição com relação à realização desses eventos, lembrando que todos eles, né, são eventos aqui em locais abertos, em locais com grande ventilação, Avenida Paulista, a colocação das árvores de Natal, todas as atividades que a gente apresentou aqui para vocês, todas, deixar esse destaque, são todas em áreas abertas, e não houve nenhuma óbice com relação à realização por parte da vigilância sanitária. Além do assunto aqui da nossa coletiva, alguns jornalistas presentes também têm outros questionamentos. Agora, o repórter Leandro Gouveia, da Rádio CBN. Bom dia a todos, prefeito. Primeiro, sobre o Réveillon, fiquei na dúvida ainda sobre patrocínio, sobre o edital. Já há interessados? São várias empresas? É possível dar algum detalhe em relação a isso? E só confirmando, então, é R$1,5 milhão dos 6 milhões, o restante a própria prefeitura é que vai bancar. Tem alguma diferença em relação a anos anteriores sobre esse financiamento? E aí eu tenho uma pergunta sobre outro assunto, posso fazer depois? Bom, tudo bem. Já tivemos 2 interessados, um vencedor já, mas está sendo analisado todos os documentos. Dentre a proposta dele é R$1,5 milhão desses 6 milhões, os demais serão custeados no contrato da Espetures com a Secretaria de Turismo, sim, pela Prefeitura. Gustavo, se é bom você falar que foi publicado um chamamento, no Diário Oficial, né? Então, foi publicado o chamamento, as empresas interessadas tiveram o tempo, para apresentar a proposta. Claro que juridicamente previsto para apresentar a proposta. Tivemos 2 propostas, dentre as 2 propostas, uma vencedora. Essa proposta vencedora só está sendo analisada a documentação da empresa, mas é R$1,5 milhão a menos do gasto público. Em relação ao histórico, eu não consigo te dizer ao longo de 10 anos, mas posso te dizer que em 2019 não teve negociação com o privado. É possível divulgar quem é o vencedor? Ainda está analisando documentação. Tá. A minha outra pergunta, aproveitando a presença do prefeito, é sobre a CPI dos aplicativos, que teve o relatório final aprovado ontem pela Câmara Municipal. São várias recomendações, né, para a Prefeitura de São Paulo, especialmente sobre regulação, e também sobre a auditoria do pagamento daquele preço público, né?
A CPI diz que as empresas não pagaram o valor que é devido desde 2016 e ainda pediram um aumento desse preço público, que hoje é de 12 centavos por quilômetro rodado. Isso são recomendações para a Prefeitura, né? Queria um comentário do senhor, por favor. Ok. O relatório eles vão encaminhar para a Prefeitura de São Paulo, é o processo normal, manda para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Prefeitura. Uma contribuição importante, que a gente vai estar analisando e, no âmbito da Secretaria de Transporte, poder verificar com relação ao que ali está indicado. Eles haviam, durante o percurso das ações da CPI, feito uma ação junto com o Tribunal de Contas do município para constituir um grupo de trabalho para fazer a verificação com relação a esse tema. Então, a gente vai aguardar também essa contribuição do Tribunal de Contas e tratar aqui dentro do âmbito da administração com relação às questões que eles nos apresentam. Evidentemente, a gente não tem uma situação conclusiva, é uma indicação que eles colocam, nós vamos apurar e a determinação aqui dentro da administração é total rigor, como todos os assuntos. Se houver algum indício, se houver alguma situação que se comprove essa situação, a gente vai estar agindo, evidentemente, para cobrar aquilo que é de direito do município de São Paulo. Então, em resumo, achei muito bem-vindo a contribuição, o trabalho que os vereadores fizeram muito bom, foi muito dedicado. Eu tive pelo menos umas 2 reuniões com a comissão durante o processo de trabalho deles, coloquei toda a administração à disposição, ressaltando que durante todas as reuniões nós enviamos um representante da Secretaria da Fazenda para poder contribuir com os trabalhos da CPI, enviamos um representante da nossa Procuradoria-Geral do município para contribuir com os trabalhos da CPI. Eu, que fui vereador, sei o quanto é importante os trabalhos que podem ser produzidos por uma CPI bem conduzida e com bastante seriedade e transparência, que é o caso dessa que se encerrou agora. Então, é pegar os documentos, fazer a análise e, havendo ali alguma questão que a gente deva fazer com relação à cobrança de uma eventual falha do quilômetro do uso do viário, a gente vai estar fazendo. Agora, a última pergunta é do repórter Leon Ferrari, do jornal O Estado de São Paulo. Olá, bom dia. A minha pergunta é para o prefeito Ricardo Nunes em relação à questão da viabilidade do passe livre e também da necessidade ou não do reajuste na tarifa dos ônibus municipais para o ano de 2023. Eu sei que o senhor tinha uma reunião com o governador eleito Tarcísio nessa terça-feira, ela vai precisar ser remarcada, quero saber se tem alguma data nova e se tem alguma novidade em relação a essa viabilidade do passe livre e da necessidade do reajuste da tarifa. Tá. Leon, só para poder esclarecer, a reunião que a gente tinha marcado hoje com o governador eleito Tarcísio, também a gente ia abordar as questões da área da saúde, de educação, estaria o secretário de Educação, Saúde, de Transportes e da Fazenda. Então, a gente ia tratar também de outros temas e de segurança urbana. Aí ele teve que remarcar por uma questão de agenda deles lá, a gente vai estar remarcando, eu não tenho ainda a nova data. Com relação à questão da gratuidade do transporte, eu queria voltar a ressaltar de que eu havia feito uma solicitação de estudo para a SP Trans e que é uma atividade normal do prefeito pedir estudos, né? Eu já tinha pedido, por exemplo, um estudo da FGV em maio, que eu recebi, ontem eu estava revendo, eu recebi dia 18 de maio. Então, é uma prática natural e normal do prefeito, numa cidade desse tamanho, pedir estudos. E acabou esse estudo vazando, não que tenha nenhum problema de vazar, mas a única questão só é que eu tenho sido bastante questionado sobre esse tema e eu não tenho, neste momento, os dados para poder fornecer com relação à viabilidade ou não. O que a gente tem até o momento? Já identificamos que a gente vai ter que fazer uma avaliação melhor com relação à questão da logística, né? No estudo preliminar, a gente teria um aumento de 15% do número de passageiros no horário de pico e de até 25% do número de passageiros no horário entre pico, principalmente no horário do almoço. Nós estamos percebendo que vai ter que se aprofundar melhor nisso, porque as cidades que implantaram, elas tiveram um número muito superior de usuários
uma vez tendo a gratuidade do transporte. Por que eu estou falando isso para você, Leon? Porque necessário será que a gente faça um estudo mais aprofundado com relação à questão de logística. A gente já vinha há algum tempo se preparando para poder incentivar o transporte coletivo. A questão de fazer a concessão dos terminais de ônibus, né? A gente já fez a concessão dos terminais, de fazer a licitação para ampliação dos nossos corredores de ônibus, já estava no nosso plano de metas fazer 40 quilômetros de corredores novos de ônibus, e nós estamos licitando agora 4,6 bilhões de reais em obras de mobilidade, BRT Radioleste, BRT Iricanduva, corredor Amador Bueno, corredor Emirim, corredor Itaquera, terminal Itaquera, enfim, um conjunto de obras para já preparar toda a nossa malha, porque, evidentemente, tendo a gratuidade, ou a gente, só de incentivar o transporte coletivo, a gente já ampliaria o uso. E é necessário, para ampliar o uso, que a gente tenha capacidade de atendimento. Nós tínhamos, em 2019, só para você ter uma ideia, 9 milhões de passageiros por dia que usavam o transporte coletivo na cidade de São Paulo. Hoje, nós estamos com 7 milhões e 100 mil pessoas. Então, tem um conjunto de ações da Prefeitura para que a gente possa desincentivar o transporte individual. A gente tem visto o trânsito que a cidade tem, um volume muito grande de veículos, e estamos fazendo as ações, por exemplo, está no nosso plano de meta, a gente já está fazendo, ampliar em 300 quilômetros de ciclofaixa e ciclovia na cidade. Hoje temos 700 quilômetros, 699. Então, a ideia é poder que a gente possa incentivar o transporte coletivo, transportes a pé. Vamos fazer agora a licitação, 350 milhões de reais em calçadas, deixar a cidade de uma forma mais viável para o uso do transporte, que não o individual. Então, dentro desse contexto, eu queria poder, com mais dados, te dar a resposta, mas é um estudo que a gente vai receber. Te dei aqui já uma das complexidades que a gente vai ter que se aprofundar com relação à questão da logística, né? A gente tem uma questão fundamental nesse processo, que é a melhora da economia da cidade. Todas as cidades que implantaram tiveram um grande ganho na economia, e o ganho na economia, isso repercute na geração de empregos e renda, e uma questão de um compromisso muito forte da cidade, né? Fazendo um parênteses aqui, o prefeito Bruno Covas, ele já estava tratando pessoalmente da criação do Plan Clima, que é o nosso Plano Municipal do Clima. Infelizmente, o Bruno se foi antes da gente poder instituir o plano, coube a mim, mas é um legado de todos nós, da gente poder levar adiante essa questão climática na cidade. A gente tem essa grande responsabilidade, e isso passa também, além de ampliar a área de cobertura vegetal, ampliar parques, né? A gente tem no nosso plano de metas a criação de 7 parques, já inaugurei 3, de poder manter pelo menos os 48,14% de área de cobertura vegetal na cidade, de fazer a redução da emissão de dióxido de carbono com a questão da troca de parte dos veículos do transporte coletivo, pelo menos em 20%, de diesel para outra fonte renovável. Então, um conjunto de ações. E incentivar o transporte coletivo passa por esse compromisso da cidade de São Paulo, lembrando que a gente faz parte do C40, lembrando que nós somos signatário da Carta de Paris, do Acordo de Paris, né, que a gente teve esse ano a COP27, e na COP27 a cidade de São Paulo teve participação em 30 painéis, algo que a gente pode ter, cada um de nós aqui, muito orgulho de todas as questões internacionais, mundiais, que tratam de temas relevantes. A cidade de São Paulo tem tido uma participação muito ativa, como foi no Web Summit de Lisboa, como foi agora no encontro do Mercocidades no Uruguai, que a cidade de São Paulo se candidatou e ganhou a presidência do Mercocidades. Nós teremos o encontro do Mercocidades no ano que vem aqui na cidade de São Paulo e da UCSI. Portanto, a cidade tendo uma inserção muito importante a nível internacional. E não seria diferente dentro disso, a gente poder trabalhar muito fortemente nas questões ambientais e de sustentabilidade. Portanto, a questão da gratuidade nos fez buscar, solicitar um estudo visando essas questões. Geração de emprego e renda, por conta do crescimento econômico, compromisso das questões ambientais e uma questão social, da gente poder, se eu conseguir implantar, pode ser que eu chegue e fale que não consiga, né? Mas a ideia é tentar implantar
desde que a gente não comprometa outras áreas, desde que a gente tenha um sistema de transporte com qualidade. Por isso que eu estou citando muito a questão de ter uma estrutura para comportar o aumento de passageiros que virá, se eventualmente a gente implantar. Mas eu não tenho hoje, assim, e com muita transparência e sinceridade, eu vou conseguir fazer ou eu não vou conseguir fazer. Está em fase de estudos, né, são quase 13 mil ônibus, e essa quantidade de passageiros que eu te falei, hoje transportamos 7 milhões e 100 mil passageiros por dia. Portanto, tem toda uma questão complexa dentro desse processo. Eu consegui responder, não? A questão do reajuste. Nós estamos há 2 anos sem o reajuste, né? A tarifa está em 4,40. O governador Tarcísio já falou comigo por telefone inúmeras vezes, a gente já teve falando desse assunto presencialmente, não com a pauta específica, mas de outras conversas de entrar no assunto. A ideia é de que a gente mantenha a tarifa sem a correção. O que eu iria hoje pleitear ao governador eleito Tarcísio é uma demanda que a cidade de São Paulo já tem há algum tempo, inclusive por ofício, ao então governador Rodrigo Garcia, de que nós entendemos que o governo do Estado deveria repassar ao município de São Paulo a gratuidade dos estudantes que são da rede estadual. Nós temos um estudo que, desde 2018 até agora, nós temos 1 bilhão e 80 milhões de reais a ver com o Estado, né, se foi entendido como correta a nossa tese, evidentemente eles têm a tese deles, de que, pelo menos, a questão do transporte dos estudantes que são da rede estadual, o governo do Estado deveria nos repassar. Então, um dos pleitos que eu quero fazer ao Tarcísio, que eu já havia feito ao governador Rodrigo Garcia, de que eles possam, pelo menos, nos ajudar com essa questão. Lembrando, Leon, que eu já venho desde o começo do ano, através da Frente Nacional de Prefeitos, discutindo esse tema do transporte a nível nacional. Eu liderei um movimento de prefeitos, onde a gente conseguiu aprovar de forma inédita no Congresso Nacional uma lei onde, pela primeira vez, o governo federal teve participação nos custos do transporte coletivo, por conta da questão do transporte gratuito para os idosos acima de 65 anos. É uma legislação federal e que a conta fica para os municípios. A gente precisa, nós, sociedade, precisamos discutir esse tema. É muito fácil eles fazerem leis e a conta ficar para os municípios. Então, da gratuidade para o estudante, a prefeitura paga. Da gratuidade para o idoso, não que não tenha que dar gratuidade, só estou dizendo assim que a gente precisa compartilhar a responsabilidade. Fica muito custoso para os municípios arcar com tudo, né, fazer algumas ações de políticas públicas importantes, mas é importante debater esse tema. E foi aprovado no Congresso Nacional, e nós recebemos 160 milhões de contribuição do governo federal por conta da gratuidade dos idosos. Um parênteses com relação a esse tema: esse ano a gente fala muito, a prefeitura está dando um subsídio de tantos, não sei quantos bilhões, em São Paulo tudo é grande. Só a questão da gratuidade esse ano, a cidade de São Paulo vai gastar 1,9 bilhões de reais de gratuidade, do idoso, do estudante, estudante meia e PCD. Então, é preciso rediscutir o sistema de mobilidade na cidade, junto com o governo do Estado e com o governo federal. Alguma consideração a mais Sobre? Não, a gente só queria poder acrescentar aqui algo que é nossa preocupação, com a questão de segurança. A gente tem se empenhado bastante. Obviamente, todos sabem que não é de competência do município a questão de segurança, constitucionalmente isso compete ao Estado e à União, mas a gente, como responsável pela Prefeitura de São Paulo, por ter aqui os nossos munícipes, os nossos turistas, a gente tem uma grande preocupação. Eu tenho procurado levar esse tema, porque sempre que a gente vai fazer algumas das nossas ações, vem sempre essa grande preocupação. A virada cultural, a gente teve um problema em um dia, né, por falta de uma ação específica da Polícia Militar, aqui no Vale do Anhangabaú. A Aline foi lá, brigou com o comandante lá no centro de operações, aí teve a participação. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que isso é um problema que a gente entende como grave, que precisa ser enfrentado e que não está passando desapercebido pela Prefeitura de São Paulo,
dentro de todos os aspectos, de ampliar o nosso efetivo da Guarda Civil Metropolitana, de valorizar o nosso GCM, de cobrar do governo do Estado maior presença da Polícia Militar e da Polícia Civil, de dar a nossa contribuição, aumentando o valor como é que chama aquela operação que a gente tem com a polícia? Operação delegada, aumentando o valor da operação delegada e ampliando o nosso convênio com o Estado de 1.200 policiais para 2.400 e fazendo a nossa parte. Então, e também buscando agora, dentro do uso da tecnologia, né, porque não adianta você só colocar um monte de homens em uma cidade desse tamanho, é preciso o uso da tecnologia. Por isso a nossa intenção de lançar o Smart Sampa com o sistema de monitoramento, usar a inteligência artificial para que a gente possa diminuir a questão da criminalidade e, da nossa parte, nós teremos todos os esforços, junto com o governo do Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas fazendo a nossa parte como prefeitura também, de poder ter esses eventos dando segurança para as pessoas, mas a gente não desconsidera, e eu que puxei o assunto para vocês verem como isso tem uma questão de importância para nós, de não desconsiderar a questão da segurança das pessoas. Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos do problema e vamos fazer a nossa parte, mas também cobrar dos órgãos de Estado que façam a parte deles.